Antes de começar, eu gostaria de dizer que tenho 16 anos e sou do sexo masculino. Há mais ou menos 3 anos atrás, eu estava em Virgínia, visitando minha família no verão. Nós éramos eu, minha mãe e o namorado dela, Eric. Nós estávamos ficando na casa dos pais do Eric, que tinha 2 pisos e ficava perto da freeway. No outro lado da freeway tinha uma floresta, e por isso nós tínhamos comprado uns binóculos de visão noturna, e decidimos que hoje era a noite perfeita para usá-los. Então, depois do jantar, nós nos equipamos e partimos. Nós passamos pela freeway e entramos na floresta. Depois de 5 minutos andando pelas árvores, nós paramos e pegamos nossos binóculos. Minha mãe olhou ao redor com eles por um tempo. Enxergou alguns esquilos aqui e ali. Quando ela cansou dos binóculos, ela entregou eles para mim. Eu olhei ao redor por um tempo, tomando cuidado para não olhar para a freeway, com medo de que a visão noturna acabasse me cegando. Até que eu vejo alguma coisa atrás de uma árvore, a uns 15 metros da nossa esquerda. Eu me concentro, tentando entender o que é que eu estou enxergando. Parecia ser um homem, pálido, anoréxico e sem cabelo, olhando direto para nós de trás daquela árvore. Eu fico um pouco desconfortável, mas eu hesito em acreditar que o que eu vi realmente estava lá. Eu peço pro Eric dar uma olhada, só para ter certeza. Para o meu desespero, ele também viu e descreveu a figura basicamente do mesmo jeito que eu. Agora, Eric era um boxeador e eu treinava MMA quase todo dia, mas nenhum de nós queria ficar por lá com aquela coisa. Nós começamos a caminhar de volta para casa e quando nós atravessamos a freeway, damos uma olhada para trás enquanto um carro vinha pela estrada. Nós 3 enxergamos olhos brilhantes que refletiam a luz dos faróis do carro. Nós decidimos que não queríamos descobrir do que se tratava e voltamos para casa. Quando voltamos, os pais do Eric estavam dormindo. Minha mãe e Eric subiram para o quarto de hóspedes. Há apenas um quarto de hóspedes, então eu tive que dormir no sofá, no primeiro andar. Eu estou um pouco agitado depois de ver aquela coisa na floresta, então eu acabei ficando acordado a noite inteira. Por volta das 3 da manhã, enquanto eu estou olhando TV, eu começo a ouvir passos vindo do andar de cima. Eu imediatamente lembro do que eu vi na floresta e meio que entro em pânico um pouco. Eu tento me acalmar e digo para mim mesmo que deve ser apenas um dos cães ou que talvez alguém não consiga dormir. Eu continuo ouvindo os passos por um tempo, então eu escuto uma maçaneta fazendo barulho. Eu achei estranho que alguém tentaria abrir uma porta trancada, mas eu tentei ignorar. O som parou, seguido de mais alguns passos e depois tudo ficou quieto de novo. Eu fiquei acordado até o sol nascer, e então eu peguei no sono. Minha mãe me acordou e eu lembrei dos passos que eu ouvi durante a noite. Eu contei o que aconteceu e perguntei se alguém tinha levantado no meio da noite. Ela disse que não, e nós achamos que provavelmente foi um dos cães. Isso até ela me dizer que o quarto acima de mim era o escritório. Não havia ninguém no escritório, e a porta fica trancada durante a noite. Meu coração aperta em decepção quando eu percebo o que aconteceu. Eu não sei dizer com certeza se era aquela coisa, mas eu acho que era. Eu fiz muitas pesquisas desde então, tentando descobrir o que aquela coisa era. Eu descobri 2 criaturas que pareciam se encaixar. Eu não vou dizer o nome dessas criaturas, porque ouvi dizer que isso pode atraí-las. Mas posso dizer que são criaturas de origem indígena, norte-americana. Você talvez saiba de que criaturas eu estou falando. Qualquer delas que seja, eu me sinto grato por aquela porta estar trancada.
Eu sei que eu não conseguiria lutar com aquela coisa, não importa o quão treinado eu seja. Olá, pessoas! Antes da próxima história, eu gostaria de agradecer por assistirem ao meu vídeo e gostaria de pedir que, se estiverem gostando, considerem se inscrever, curtir o vídeo ou comentar alguma coisa. Eu agradeço porque realmente ajuda o meu canal. Mas enfim, vamos para a história número 2. Eu vou começar falando um pouco sobre mim. Eu sou uma mulher de 33 anos, mas essa história aconteceu durante a minha adolescência. Eu morava no subúrbio de Chicago. A vila onde eu vivia era calma e de classe média. Nós morávamos a 2 quilômetros de uma estação de polícia, e os piores crimes que já tinham acontecido por lá eram um assassinato e 2 assaltos que aconteciam a cada lua azul. O lugar era um tédio 99% do tempo, apenas tédio e um pouquinho mais de tédio. A não ser que você tivesse um carro, tudo de legal que dava para fazer era caminhar no parque de noite com amigos. Ficava chato com o tempo, mas, enfim. Uma noite, a minha amiga e eu fomos se encontrar com os garotos no parque à meia-noite. Estava ventando um pouco e era lua cheia. Eu lembro que naquela noite eu tinha conseguido um beijo do garoto que eu gostava. Mas a nossa noite acabou não sendo só diversão até tarde. Havia uma profunda floresta logo depois do parque, com um riacho que tinha um playground ao lado. Lá tinha uns balanços, gangorras, essas coisas. No riacho tinham 2 pontes, uma de madeira, a que todo mundo usava, e uma feita de pedra, que era bem raro as pessoas usarem porque ela ficava mais fundo na floresta. Essas pontes conectavam a floresta com o parque. Nós estávamos nos balanços, conversando e curtindo a tranquilidade e a luz do luar. Eu tinha uma boa visão da floresta e da margem do riacho. E então eu vejo alguma coisa se movendo na margem. Uma figura escura que parecia estar rastejando para fora da floresta. Com um braço depois o outro, a figura rastejava para fora da margem. Aquela coisa era mais escura que a floresta durante a noite. E eu estou sentada lá, congelada de medo. Eu penso estar vendo coisas. Aquela coisa parece estar apenas parada lá no chão e não se mexe mais. Eu comecei a sentir medo. E se aquilo viesse na nossa direção? Eu olho para os meus amigos e nenhum deles parece ter visto. Eu olho de volta para onde a figura estava e ela desapareceu. Será que ela voltou para de onde veio? Ou teria ido para outro lugar? Eu queria muito sair de lá. Então um dos meus amigos pergunta se nós já ouvimos sobre a lenda urbana da ponte de pedra que tinha ali. Pelo que eu entendi, a lenda é que umas crianças estavam brincando na ponte e então a ponte caiu e elas morreram. Que coisa de ouvir depois do que eu vi. Mas eu não falei nada para ninguém. Só fingi que não tinha visto nada. Porém, a experiência me marcou. Eu nunca contei para ninguém porque deve ter sido a minha imaginação. Coisas assim só acontecem em filmes de terror, não é? Mas eu raramente voltei para aquele lugar. E para aquela coisa escura que eu vi, se você for real, eu espero nunca mais te ver de novo. Quem sabe o que poderia ter acontecido se você tivesse me visto de volta?